Seja muito bem-vindo ao Precisamos Falar sobre Futebol Clube. A gente vai falar bastante sobre futebol. Temos aí alguns assuntos para tratar hoje. Vamos falar aí sobre a final da Euro, a final da Copa América. E aí também vamos brincar e fazer um tier list sobre a Euro e sobre a Copa América. E falar de alguns outros assuntos também. Mas acho que a gente pode começar falando do jogo da final da Euro. Olha, um jogo interessante, né? Começou assim no primeiro tempo, um jogo mais travado, mais estudado. Só que no todo, assim, eu acho que a Espanha foi superior, né? A Espanha foi superior boa parte do jogo. Acho que não tem o que se discutir em relação a essa vitória da Espanha. Eu acho que a maior discussão fica sobre o Rodri ter sido escolhido o melhor jogador do torneio, né? Que isso pra mim não faz muito sentido. O pessoal que tá pedindo bola de ouro pro Rodri também, meu Deus do céu, vocês estão viajando. Rodri é excelente jogador, muito bom muito bem nessa competição da Euro. Mas daí você pedir uma bola de ouro para um jogador que ele foi importante no Manchester City, mas não foi o mais importante, onde ele foi importante na Euro, mas ele não foi o mais importante, você pedir uma bola de ouro para ele, eu acho que é forçar um pouquinho a barra. Eu sei que o pessoal tá todo empolgado aí, mas eu acho que não faz sentido. Sim, eu acho que dentro das características do que aconteceu no jogo e na competição, eu acho que o principal nome aí da Espanha que poderia receber a bola de ouro por ter feito uma Euro muito boa, que poderia ter recebido o prêmio de melhor jogador da Euro por ter feito uma Euro muito boa, tirando o Lamine Yamal, eu acho que talvez o Nico Williams. E tirando o Nico Williams, eu acho que o Fabian Ruiz, ele entra até um pouco na frente do Rodri. Eu acho que ele foi fundamental para essa equipe da Espanha funcionar. E ontem, quando o Rodri sai, né, machucado ainda no primeiro tempo, o Fabian Ruiz, ele é o responsável por fazer esse meio de campo funcionar, né? Então, eu acho que é forçar um pouco a barra você querer o Rodri como melhor jogador do mundo. E principalmente eu acho que ele não foi o melhor jogador do torneio. Foi muito bom, mas não foi o melhor jogador do torneio, tá? Aí falando um pouco mais do jogo, né? Vamos falar da Espanha um pouco. Eu acho que a tática da Espanha estava clara. A Espanha ia tentar tirar essa bola da Inglaterra, controlar o jogo o máximo possível. E eu acho que funcionou. Até a parte, assim, até o momento do gol, a Espanha pouco correu riscos, não teve grandes finalizações à equipe da Inglaterra, e ficava claro que o gol estava amadurecendo da Espanha, né? Ficava claro que estava chegando mais próximo. Acho que teve uma boa chance a Inglaterra no primeiro tempo com o Foden, já no finalzinho do primeiro tempo. Mas tirando isso, eu acho que foi muito pouco. E no segundo tempo, assim, a Espanha, ela é superior, ela faz o gol logo no começo do jogo. O gol sai com um pouco mais ali de 2 minutos, quase 3 minutos. E nesses 3 minutos que demoram para sair o gol, a Inglaterra toca na bola uma vez, que é para jogar a bola num lateral para a Espanha. Assim, numa bola que ficou meio dividida. De resto, durante os 3 minutos, é toque de bola envolvendo a Inglaterra até chegar no gol, onde o Nico Williams recebe um passo do Lamine Yamal sozinho, consegue bater e fazer o gol. E assim, depois desse gol, a Inglaterra também não conseguiu criar tanto, né? O gol da Inglaterra sai muito mais uma falha da Espanha e dos poucos momentos que a gente viu essa Espanha desorganizada no campo, porque tinha saído para fazer o contra-ataque, não consegue fazer o gol no lance do contra-ataque, e aí toma um contra-ataque do contra-ataque, onde o Palmer acerta um belo chute depois da jogada do Saka, a ajeitada do Bellingham e um belo gol do Palmer. Então, assim, dentro de tudo que aconteceu no jogo, é difícil você falar que a Espanha foi assustada pela Inglaterra, sendo que até o gol da Inglaterra meio que surge por acaso. E aí depois disso, você poderia imaginar que a Espanha poderia ficar ansiosa, poderia ficar preocupada, mas não. A Espanha rapidamente retoma o controle do jogo, a Inglaterra não consegue se animar com o gol, e aí, numa jogada muito bem feita,
com o Zubimendi, a bola passou pelo Zubimendi, passou pelo Olmo, o Oyarzabal dá o passe pro Cucurella e o Cucurella acerta um cruzamento muito bonito. O Cucurella, para mim, um dos jogadores que se destacou nessa Euro pela Espanha. Ele acerta o passe e o Oyarzabal num carrinho faz o gol. Então, assim, em nenhum momento eu acho que a equipe da Inglaterra mostrou que poderia ganhar esse jogo, tá? Em nenhum momento. Você tem muitas coisas a se questionar, tá? Em primeiro lugar, vamos falar agora um pouco da Inglaterra. Em primeiro lugar, o Southgate, ele resolve tirar tudo aquilo que funcionou contra a Holanda, ele tira e joga fora. Na minha cabeça só funciona da seguinte forma. Ele pensou assim, pô, o pessoal tá falando que isso aqui tá legal. Então, eu quero ganhar do meu jeito, eu vou fazer tudo o contrário e vou inventar aqui. Porque ele volta com o Luke Shaw pra uma final pelo lado esquerdo, sendo que ele não tinha jogado 90 minutos em nenhum momento nessa Euro. Então ele volta na final com o Luke Shaw. Não faz sentido. Segundo lugar, ele desmonta a linha de 3, que funcionou muito bem. Nos jogos, no jogo contra a Holanda, e que vinha funcionando muito bem. Então, assim, não faz sentido ele desmontar essa linha de 3 e colocar o Luke Shaw na esquerda, sendo que ele poderia ter mantido o Trippier, ter feito o mesmo time que jogou contra a equipe da Holanda. Era o básico que ele tinha que fazer. E aí ele inventa muito, puxa o Bellingham um pouco mais para a esquerda, porque o Luke Shaw acaba não subindo tanto, porque tinha medo do Lamine Yamal conseguir fazer uma jogada nas costas dele. Então você via a preocupação do Luke Shaw em chegar na linha de fundo. Então são escolhas que não fazem sentido, e o Southgate acaba fazendo essas escolhas e jogando assim. Eu não quero ganhar da forma que todo mundo acha que eu devo ganhar, eu quero ganhar da minha forma, e foi muito do que ele fez nessa Euro. O Cole Palmer tinha dado uma assistência pro gol do Watkins. O Cole Palmer entra e faz o gol no jogo de hoje, e fica assim provado que ele precisava de mais minutos em campo, que a boa fase que ele estava vivendo no Chelsea iria refletir no campo pela Inglaterra, mas o Southgate meio que abre mão dessa boa fase. E aí, assim, merecida, né, a vitória da Espanha. Eu acho que a Espanha jogou o futebol mais constante do começo da competição até agora. Foi uma equipe extremamente equilibrada, ofensivamente e defensivamente. Sofreu pouco, mesmo em momentos em que tinha jogadores que poderiam gerar problema. Defensivamente foi uma equipe bem postada. E quando usava a velocidade, contra-ataque e o controle do jogo que ela tinha, muito superior às outras equipes. Então, nada mais justo do que essa Espanha ter levado esse título. Da Inglaterra, não se sabe ainda a situação, se o Southgate fica para o próximo ciclo, que é o ciclo para a Copa do Mundo, né, que vai começar as eliminatórias na Europa. Mas assim, é claro que você tem um teto ali do Southgate e que ele não vai conseguir ultrapassar esse teto. Ele é um técnico que não consegue criar mudanças durante o jogo. A gente tem que ser realista que a Inglaterra chega na final muito mais na inspiração dos seus jogadores, por ter muitos talentos, do que pelo que o Southgate acaba escolhendo. E aí a gente não pode esquecer do gol de bicicleta do Bellingham nos acréscimos para poder levar o jogo para prorrogação, né? No momento em que a Inglaterra estava sendo eliminada. Então, de tudo que a gente viu nessa Eurocopa, eu acho que ficou claro que essa Inglaterra pode mais, só que com o técnico que tem hoje, ela está sendo prejudicada, porque ele não sabe o que vai fazer, ele não consegue criar formas de fazer esse sistema funcionar e escolher as melhores peças de acordo com cada jogo. Isso para mim fica claro, e o que funciona ele joga fora, ele descarta muito rápido. Então assim, eu achei uma boa Eurocopa, eu achei que tivemos muitos jogos interessantes, e eu acho principalmente que tem coisas que uma competição legal de ver, né? Uma competição interessante de ver,
teve partidas boas, teve algumas partidas um pouco abaixo, tivemos algumas surpresas e algumas decepções. Então, aproveitando isso, a gente vai fazer um tier list aí do jogo, da competição da Eurocopa, né? Vamos fazer um tier list aí. Aí a gente vai escolher entre 5 faixas, né? Surpreendeu, mandou bem, podia mais, valeu a viagem e decepção. Assim, eu vou tentar equilibrar isso, né? Assim, eu acho que tem muitos casos que a gente pode ir falando aqui um pouco para poder exemplificar. Mas vamos começar aqui com, acho que uma seleção que surpreendeu todo mundo, que fez uma competição muito boa e que, principalmente de tudo, até poderia ter chegado um pouco mais longe, né? Acho que as circunstâncias do jogo contra a Turquia acabaram ditando muito o gol logo no primeiro minuto, mudou muito o ritmo do jogo. Então, a Áustria, eu acho que foi uma equipe que surpreendeu. Na minha cabeça, eu acho que ela teria dificuldade até de se classificar no grupo dela, mas foi uma equipe que acabou passando em primeiro, num grupo onde você tinha França e Holanda. Então, assim, é difícil falar que essa equipe nos surpreendeu e vinha jogando um futebol bem interessante até enfrentar a Turquia. Então, eu acredito sim que a Áustria seja essa equipe que surpreendeu. Eu vou colocar aqui uma equipe que, para mim, me decepcionou muito, e foi a Escócia. Essa Escócia, ela fez uma classificatória para Euro muito boa, ela chegou a ganhar da Espanha, ela se classificou num grupo onde também tinha a Noruega do Haaland e do Odegaard, e muita gente imaginava que a Noruega seria a segunda colocada, e a equipe da Escócia ultrapassou em alguns momentos. Foi até líder geral do grupo e depois a Espanha no final ultrapassou essa Escócia. Mas eu acho que quando chegou para a Eurocopa tinha alguns desfalques, mas o principal de tudo, não queria jogar bola. Isso para mim foi uma postura que me incomodou um pouco, tá? Eu acho que era uma equipe que podia mais, deveria ter feito um pouco mais, então acabou sendo uma decepção em nem se classificar nesse grupo, e até mesmo no jogo que poderia se classificar contra a equipe da Hungria, foi uma equipe totalmente covarde, né? Então, assim, isso para mim fica claro que foi uma decepção essa Escócia. E aí a gente vai falar assim, ó, a Albânia, eu acho que a Albânia a gente pode colocar aqui no valeu a viagem, tá? Eu acho que a Albânia não mandou bem, assim, dentro das limitações que ela tinha. Ela fez uma Eurocopa decente, né? A gente sabia que tinha era muito difícil, assim, e flertou, né? A Albânia acabou flertando ali com uma classificação, fez um jogo duro contra a equipe da Croácia, onde empatou 2-2. Então, assim, era difícil a situação da Albânia, mas eu acho que valeu a viagem. Ela veio para Euro sabendo o que iria acontecer com ela, e no final das contas aconteceu o que todo mundo imaginava, que ela seria eliminada na primeira fase, e até dando um pouco mais de calor, né, nas equipes. Fez um gol bem cedo contra a Itália, deu aquele susto, e aí faz um gol cedo também contra a Croácia, toma a virada e consegue empatar ali no último lance, praticamente, no penúltimo lance, né, porque tiveram mais um lance de poderia ter virado o jogo, só que não fez o gol. Então, assim, a Albânia, eu acho que valeu a viagem, foi uma Eurocopa decente, e aí o destaque, eu acho que dessa Albânia acaba sendo o Stracocha, o goleiro, que defendeu muito nessa Euro. Bom, a gente tem aqui, eu acho que a Alemanha a gente pode colocar aqui no mandou bem, né? Foi uma seleção que eu acho que chegou onde dava para chegar, tá? Não via a Alemanha como uma das favoritas, eu achava que a Alemanha tá num retrabalho, um reprocesso do trabalho dela, porque teve muita coisa que mudou no último ano, assim, tá reformulando alguma coisa. Eu acho que fez uma participação digna na primeira fase, jogou bem, só que a Espanha para mim era a favorita desde o começo do campeonato. Então, quando enfrentasse a Espanha do jeito que ficou o chaveamento, eu acho que dificilmente essa Alemanha conseguiria ir mais além, né? Então, assim, ficou definido que o Miller vai se aposentar da seleção, o Kroos se aposentou do futebol, então vem uma nova geração aí de jogadores nessa Alemanha, que vamos ver como ela vem para essa eliminatória de Copa, né? Porque eu acho que a Alemanha, principalmente para a Copa de 2022, ela acabou perdendo
para essa Eurocopa ela acabou perdendo jogos importantes porque ela não conseguiu colocar a equipe em ritmo de competição, né? Então jogou ali amistosos, mas ritmo de amistoso e ritmo de competição é totalmente o oposto. E assim, o Hans Flick acabou achando só o modelo ideal de jogo da Alemanha e o elenco ideal já vésperas da Eurocopa. Ainda teve que fazer alguns ajustes durante a Eurocopa, mas foi uma Eurocopa digna da Alemanha, e com alguns nomes aí que devem carregar essa seleção aí pelos próximos anos. Então eu acho que a Alemanha mandou bem. Acho que numa seleção que a gente pode colocar aqui no podia mais é Portugal, né? Eu acho que Portugal podia mais. É uma geração muito boa. Não conseguiu fazer jogos tão bons assim. Ficou aquela dúvida, né, sobre o Cristiano Ronaldo estar sendo um problema nesse time ou não está sendo. E eu acho que a discussão ficou muito rasa em relação a isso, sabe? Eu acho que a seleção poderia mais. A seleção sofreu. A seleção da Inglaterra, de Portugal, sofreu em quase todos os jogos, tirando o jogo contra a Turquia. Então, assim, foi uma seleção que sentiu dificuldade. Eu acho que o técnico também podia tentar ajeitar essa equipe. Obviamente que você tem o peso de tirar o Cristiano Ronaldo na provavelmente sua última Euro. Ia ser algo complicado, mas eu acho que foi uma seleção que deixou um pouco a desejar, assim. Chegou até ali as quartas, foi eliminada para a equipe foi eliminada pela França, mas eu acho que era uma equipe que podia um pouco mais, podia ter dado um passo a mais, chegado ali na semifinal, quiçá até a final. Eu acho que tinha elenco para isso, tá? Eu acho que tinha elenco para isso e tem nomes muito bons para poder levar essa seleção a um patamar a mais. Bom, eu acho que a gente pode colocar aqui no surpreendeu a Geórgia, né? Eu acho que é muito, muito honesto a gente colocar a Geórgia como surpreendeu, porque na sua primeira Euro, né, na sua estreia da Euro, chegou até as oitavas, né? Pegou uma Espanha que era algo extremamente difícil de se enfrentar. Essa mesma Geórgia bateu o Portugal, né, por 2-0. Então, assim, essa Geórgia, eu acho que foi uma surpresa ela chegar até aí. Foi realmente um realizar de um sonho e acabou tendo azar de cair contra um adversário extremamente forte. Mas, dentro de tudo o que aconteceu na competição, eu acho que foi uma competição muito honesta da Geórgia. O Marmadashvili pegou muito, muito, assim, pra mim, o melhor goleiro do torneio foi ele, tá? Acho que ele deve sair daí do Valência, acho que não vai ficar no Valência, porque é um goleiro que mostrou um potencial gigantesco, assim. Então, muito importante essa Geórgia, uma geração boa, ainda tem anos aí pra queimar. Quem sabe não vemos Geórgia na próxima Copa do Mundo, né? Próximo modelo de Copa do Mundo é um modelo que permite, sim, a Geórgia sonhar em chegar na Copa do Mundo. Então, não seria uma surpresa essa seleção tão boa, assim, com algumas dificuldades, né? Mas é uma seleção que consegue ali na base da força e da fé chegar um pouco mais longe. Então foi uma seleção, sim, que me surpreendeu. Como decepção, eu acho que eu coloco a Croácia, tá? A Croácia, pra mim, não ter se classificado nesse grupo nem como um terceiro melhor, foi pra mim decepcionante. Uma seleção que vinha aí de semifinais de Copa do Mundo, uma seleção que tinha muitos jogadores experientes, e eu acho que nesse caso a gente pode falar que a idade bateu, né? Claramente você tinha alguns jogadores com a idade mais avançada que não conseguia jogar intensamente o jogo todo, como um jogo de Eurocopa cobrava em muitos momentos. E foi uma seleção que o primeiro jogo contra a Espanha ditou muito o ritmo dos próximos jogos da Croácia. Deixou escapar uma vitória contra a Albânia. Então, assim, como elenco, como esse time já tinha feito anteriormente, eu acho que acabou sendo uma decepção, sim, essa Croácia não chegar um pouco mais à frente, né? Bom, eu acho que aqui a gente pode colocar República Tcheca como valeu a viagem, porque eu acho que no grupo que ela tava era algo complicado, né? Era um grupo ali para ela pensar, quem sabe, numa terceira vaga, mas é uma seleção bastante frágil, né? Então, assim, tinha Portugal e Turquia bem à frente,
e poderia brigar ali com a Geórgia para a terceira colocação, mas era uma equipe bastante frágil, né? Não mostrou em nenhum momento ser uma equipe que estava brigando por classificação ou por sonhos mais altos. Eu acho que acabou chegando na onde deu para chegar. Eu acho que não podia mais, a gente também pode colocar a França, né? Eu acho que a França decepcionou muita gente, apesar de ter chegado ali na semifinal e caído para a equipe da Espanha. Eu acho que em nenhum momento essa França mostrou a que veio. Jogou bola, entregou aquilo que se entregava com tantos talentos que tinha. Uma Euro muito abaixo do Griezmann, uma Euro muito abaixo do Mbappé, uma Euro muito abaixo do Thuram. Eu acho que assim, poucos jogadores se salvaram nessa Euro, e quem acabou se salvando para mim foi o jogador que poucos tinham a expectativa tão grande, que foi o Kanté, né? O Kanté acabou sendo o jogador que apresentou um futebol ali, fez a parte dele, e ajudou muito a França, assim. Eu acho que em tudo, até ficou claro isso, né? Que essa França estava devendo, foi ela ficar em segundo num grupo onde a Áustria passou em primeiro e ela empatou com a Polônia, uma Polônia que, sim, veio a passeio para essa Euro, e já vinha a passeio, né? Já não era uma seleção que vinha tão forte para se classificar, e quando entrou nos primeiros jogos ali com um Lewandowski machucado, ficou claro que não ia conseguir chegar muito além. Então eu acho que a França decepcionou bastante, e eu acho que passa muito. Cheguei a falar no vídeo que a gente conversou um pouco mais sobre o semifinalista, que passava muito a má fase do Griezmann nessa Euro como um dos motivos dessa França não conseguir jogar tão bem como jogou anteriormente, né? Então eu achei sim que essa França decepcionou. Bom, vamos colocar aqui, eu acho que dentro das outra equipe que mandou bem foi a Holanda. Eu acho que assim, a Holanda, eu acho que ela não vinha com perspectiva de chegar até a semi, né? Eu acho que foi uma seleção que foi crescendo durante o torneio. Em alguns momentos flertou com ser eliminado, em outros momentos flertou em jogar um futebol muito bom, mas tem algumas peças ali que precisam ser ajustadas para essa equipe funcionar e fluir de um jeito melhor. Dentro de tudo que aconteceu, eu acho que foi uma seleção que mandou bem, assim, não esperava menos que isso, não esperava muito mais que isso, mas também acho que chegar na semifinal, acredita ela como mandou bem ali. Então essa Espanha, essa Holanda fez a parte dela, assim. Tem muita coisa para fazer. A Holanda, assim, eu acho que é uma geração interessante, tá? Tem boas peças aí, e se o técnico conseguir ajustar essa equipe de uma forma inteligente, é uma seleção que, quem sabe, para a próxima Copa aí não chegue um pouco mais forte, né? Não é uma seleção tão boa como já houve anteriormente, mas é uma seleção bastante interessante, né? Então, acho que essa Holanda mandou bem na competição. Bom, eu acho que da decepção a gente pode colocar aqui a Itália. Eu esperava um pouco mais dessa Itália, tá? Assim, óbvio que eu não botava a Itália na primeira prateleira ali de quem iria ser campeão, coisa do tipo, mas eu acho que com as peças que tinha, e principalmente por ter vindo de uma final de Euro, né? Apesar de ter ficado fora da Copa do Mundo, era atual campeã, né? Então você podia ter tentado um pouco mais. E eu acho assim, passa muito pela questão dessa Itália, ela não saber o que ela quer. É uma equipe que não consegue ser defensivamente forte, como já foi em outros momentos, e também não consegue ser ofensiva o suficiente, né? É uma equipe que flerta nas duas pontas e no final das contas não chega em lugar nenhum. Então eu acho que tem esse detalhe aí dessa Itália, eu esperava um pouco mais. Então para mim eu acho que decepcionou sim. Não só por... A decepção não cai só na questão de ter chegado, caído nas oitavas para a Suíça nem nada, mas principalmente por causa do que apresentou, né? Eu acho que é muito mais pelo que apresentou do que como chegou, assim. Apresentou um futebol bem burocrático e que eu acho que poderia ter feito um pouco mais, sim,
e acaba sendo uma decepção porque não jogou em nenhum momento uma bola assim redonda, né? Uma bola como ela jogou na Euro de 2020, né, 2021 ali, onde muitos momentos era uma equipe que sabia o que ia fazer. Era uma equipe que a base aí, se você for imaginar, muita da base se manteve, mas diferentemente hoje ela não sabia o que fazer, não sabia se queria ser uma equipe defensiva, se queria ser uma equipe ofensiva, ficou flertando no meio do caminho e não chegou a lugar nenhum. Então eu coloco aqui na decepção. Eu acho que a Suíça foi uma equipe que surpreendeu. Porque assim, se você falasse que a Suíça iria chegar nas quartas de final, batendo de frente com a Inglaterra, batendo de frente com a Alemanha, eliminando a Itália contra a Inglaterra, né? Foi melhor boa parte do jogo. E caísse para a Inglaterra, eu acho que as pessoas iam falar assim: não, tá tranquilo. Eu acho que eu aceito isso daí. Então, para mim, a Suíça surpreendeu. Eu achava que era uma equipe que ia ter dificuldade. Veio com um estilo de jogo diferente do que apresentou nos últimos campeonatos que disputou. E eu acho que surpreendeu no contexto geral. Foi uma equipe que surpreendeu. O Shaqiri anunciou, né, que vai ser aposentado da seleção. Pouco jogou nessa Euro, né? Ele jogou uma partida ali que jogou um pouco mais, que ele fez um gol, mas pouco jogou nessa Euro, então já era algo esperado. Mas eu acho que essa Suíça chegou. Aonde chegou por merecimento. Não foi uma equipe que contou com muita sorte, não. Foi competência mesmo ela chegar onde chegou e fez jogos bons e de bastante controle de jogo, né? Jogos onde a Suíça em muitos momentos conseguiu ser superior, né? Vamos ver aqui. Cara, a gente tem a Inglaterra aqui. E a Inglaterra, eu não sei se eu coloco ela no Podia Mais. Eu não sei se eu coloco ela na decepção. Eu fico muito mais inclinado a colocar ela numa decepção, mas eu tinha falado lá no vídeo de análise, né, do grupo que ela tava, desde o começo, que o problema da Inglaterra era o Southgate. Então assim, eu vou colocar ela aqui no Podia Mais, porque chegou na final, né? Então chegou na final, a gente pode dar um crédito aí, que foi uma das equipes finalistas. Mas desde o começo para mim ficava claro que onde essa equipe poderia chegar ia depender muito do técnico dela. E ficou claro que o Southgate não era o técnico melhor preparado, escolhas questionáveis, os jogadores que entravam bem ele não mantinha na equipe, a mudança da formação do jogo na final. Acho que assim, você pode empilhar decisões que não cabem e que não fazem sentido no contexto do que aconteceu nessa competição. Eu vou deixar no Podia Mais porque chegou na final, mas a minha vontade clara era deixar na decepção, mas porque já estava claro para mim que essa Inglaterra não seria campeã por causa do técnico. E acho que todo mundo que assistiu os jogos da Inglaterra percebeu como o Southgate era responsável por essa não chegada à frente dessa Inglaterra, né? Essa Inglaterra não chegar mais à frente do que podia. A Turquia, eu vou colocar a Turquia aqui no Mandou Bem, porque a Turquia chegou até as quartas, né? E eu acho que era onde dava para ela chegar. Mais do que isso, eu achava difícil. Eu acho que ela alternou muito, né, entre jogos bons e jogos mais ou menos, os jogos ruins. E ela alternou muito entre momentos dentro do próprio jogo, né? Dentro do próprio jogo tinha momentos que a Turquia era muito superior e tinha momentos que a Turquia estava sendo amassada dentro do próprio jogo. Então foi uma equipe que flertou muito com a dinâmica do jogo durante muito tempo assim, na competição. Então assim, chegar nas quartas de finais com tudo que aconteceu, eu acho que ela chegou bem, fez uma partida bastante interessante contra a Áustria, né? Assim, que foi até surpreendente ela conseguir eliminar a Áustria, muito mais porque ela tinha apresentado anteriormente, e principalmente no jogo contra a República Tcheca, né, que foi um jogo bem ruim dessa equipe da Turquia. Mas eu acho que no contexto geral, o mandou bem ali pra Turquia, acho que tá justo. É uma geração interessante também, né? Tem peças bastante novas aí, alguns jogadores mais experientes, mas eu acho que essa Turquia é outra seleção que pode brigar aí pra quem sabe chegar na próxima Copa do Mundo, né? Bom, vamos ver aqui. Valeu a viagem. Eu vou colocar a Polônia aqui como valeu a viagem. Eu não vou colocar ela como decepção, porque eu acho que eu não esperava muito mais que isso. Eu acho que assim, é uma seleção
uma geração que tá no seu final, assim, a próxima geração que vem não é uma geração promissora, você vai ter um nome ali que vai se destacar um pouco mais, mas não é uma equipe assim muito forte. Então assim, não esperava que ia se classificar, não esperava que ia chegar muito à frente. Eu acho que o teto era essa primeira fase aí era ser eliminada mesmo com honra, conseguiu empatar com a equipe da França no último jogo, né? Quando o Lewandowski fica impedido de jogar os primeiros jogos, ainda piora mais a situação, né? Que ele pode jogar ali no sacrifício. Então eu acho que o valeu a viagem tá justo para essa equipe. Deixa eu pensar aqui quem que eu vou colocar. Eu acho que eu vou colocar a Sérvia como decepção, porque a Sérvia foi uma equipe muito desorganizada, né? E dentro dos jogadores que ela já teve, dentro dos jogadores que ela tem, assim, um elenco que tá junto há bastante tempo, não teve chance de se classificar em nenhum momento no grupo dela, né? Fez jogos ruins para péssimos, pouca inspiração, e eu acho que no final das contas, assim, pensando no que poderia, acabou sendo a decepção. Eu acho que, obviamente, não era briga pra título nem nada, mas era uma equipe que podia pelo menos ter se classificado, né? E não conseguiu fazer isso. Então eu acho que acabou sendo a decepção. Eu acho que pra Romênia, eu tô aqui entre o mandou bem e o valeu a viagem, porque assim, eu acho que a Romênia, ela se classifica muito mais pelas... Que nem eu falei na análise do mata-mata, acho que ela se classifica muito mais pra semifinal, para as oitavas de final, por causa da equipe da Ucrânia, né? A Ucrânia meio que entregou de bandeja. Eu vou deixar ela no Valeu a Viagem. Porque assim, não tinha esperança que essa equipe ia se classificar, apesar de ser um grupo bastante acessível. Dentro de tudo que aconteceu, meio que a vaga caiu no colo dela, né? Num jogo em que o Lunin falha 2 vezes, eles conseguem abrir 2-0. E foi isso que permitiu eles se classificarem, né? Então, assim, aproveitou de uma Bélgica pouco inspirada. Então, eu acho que valeu a viagem. Eu acho que valeu sim a viagem. Você chegar num grupo onde você não era favorito em nenhum momento e você conseguir chegar ali pelo menos no mata-mata, eu acho que foi um valeu a viagem. Eu acho que tá justo aí. Acho que não mandou bem porque ficou claro, assim, eu acho que a dificuldade deles quando pegou a Holanda, que era uma equipe um pouco melhor e não conseguiu fazer quase nada, né? Pegou a Bélgica também, perdeu pra Bélgica, assim, sem ter resistência. Então, eu acho que eles foram muito condicionados pela questão do jogo contra a Ucrânia, né? E aí a gente pode falar da Ucrânia também. Eu não vou colocar como decepção, mas eu vou colocar aqui como podia mais, né? Porque assim, no final das contas, a gente teve um grupo onde todo mundo ficou próximo ali, né? Todo mundo se classificou com a mesma pontuação, mas a Ucrânia entregou a vaga dela para a Romênia, né? Que a vaga que a Romênia pegou foi a vaga da Ucrânia. Para mim isso fica claro. Então, podia mais, assim, uma Euro abaixo dos jogadores ali, uma seleção que tinha alguns nomes interessantes que tinham surgido, né? E que não conseguiram funcionar nessa Eurocopa. Essa Ucrânia aí acabou decepcionando bastante no final das contas. Então, a gente pode colocá-la como podia mais. Eu acho que não é uma decepção, né? Porque o grupo ficou equilibrado, mas podia mais sim. Vamos de... Eu acho que Eslováquia e Eslovênia, as duas a gente pode colocar aqui no mandou bem, né? E assim, as duas conseguiram chegar nas oitavas. Eu acho que também era o teto que elas conseguiriam chegar. A Eslováquia até flertou com a classificação, né? Contra uma Inglaterra pouquíssimo inspirada. Então a Eslováquia flertou sim com a classificação. Eu acho que poderia ter chegado um pouco mais longe. Então eu acho que dentro de tudo que aconteceu é justo a gente colocar eles no mandou bem aí. Eu acho que as duas equipes tinham um teto. Eu acho que o teto era essas oitavas, né? A Eslováquia conseguiu ali até flertar com a classificação. A Eslovênia também, né? Chegou nos pênaltis contra Portugal, também não fez feio, mas eu acho que também era o limite deles aí, era esse caminho. Qualquer coisa além disso seria surpreendeu geral. Eu acho que mandaram muito bem, assim, as duas equipes dentro de tudo que aconteceu nessa competição. A Hungria, eu acho que a Hungria valeu a viagem, tá? Eu acho que, assim, era uma equipe
limitado. Eu esperava um pouco mais do poder de ataque dessa equipe. Eu acho que ficou muito mal, assim, ofensivamente, defensivamente. Mas vamos colocar aí no valeu a viagem pela questão de chegar no último jogo, ter a situação com Varga, né? Que se machucou, saiu de ambulância, e a equipe buscar essa vitória meio que no coração para homenagear ele. Poderia até ter se classificado, mas não se classificou por causa dos conjuntos, né? Dos pontos dos outros grupos. Mas eu acho que no final das contas, valeu sim a viagem. Caiu num grupo que era bastante nivelado, mas eu imaginava que eles poderiam brigar pela terceira vaga, mas não conseguiram por causa da pontuação. Mas valeu a viagem, assim, uma Euro não foi interessante, não chegaram no maior potencial deles, mas eu acho que o limite ali era isso que eles tinham. Bom, a gente tem aqui Dinamarca, Bélgica e Espanha. Eu acho que a Bélgica, eu não sei se essa Bélgica é uma decepção, se é um podia mais. Eu acho que é um podia mais. Porque assim, essa Bélgica, apesar de sim, vamos partir do princípio, tá? Essa não é a geração de ouro da Bélgica, tá? Não é mais. Já não tem mais o Hazard, já tem outros jogadores que se aposentaram. Então não é essa geração que todo mundo imaginava. É uma nova geração, com novos nomes. Mas dentro do grupo que caiu, poderia ter feito um pouco mais, tá? Poderia ter feito um pouco mais. Eu acho que no jogo contra a França, foi um jogo ruim dos dois. Eu acho que foi um dos piores jogos dessa Euro, foi esse França e Bélgica, tá? Mas eu acho que caiu num grupo acessível. Teve toda a questão dos gols pedidos e tal, mas eu acho que foi muito pouco, muito pobre. E com os nomes que tinha, no grupo dela era pra ela ter comandado, tá? Mas vamos deixar, ele não podia mais. Essa Dinamarca a Dinamarca, assim, eu vou colocar ela no Valeu a Viagem, porque eu acho que ela não podia mais, eu acho que ela chegou onde ela podia chegar, e porque ela também não foi uma decepção, né? Era um futebol burocrático, era uma equipe para ser segunda no grupo dela, do jeito que acabou sendo, mas da forma que se classificou, 3 empates, tal, estado, mas foi uma equipe, chegou onde dava para chegar, né? Não tinha muito como ir à frente, assim, ainda mais quando enfrentou a Alemanha no mata-mata. Eu acho que ficou muito, muito difícil a situação dela, né? Ainda sai na frente, saiu na frente e teve aquele gol anulado ali, né? E sofre o gol em seguida. Então eu acho que, assim, dentro dos parâmetros que aconteceram, eu acho que o teto dessa equipe era esse mesmo. E aí a gente vai colocar por último a Espanha. Que essa Espanha a gente fica com um negócio assim meio complicado. Eu não posso colocar ela no surpreendeu, porque eu já esperava que ela fosse campeã, tá? Desde o começo eu falei que essa equipe era uma equipe que era uma das favoritas, assim, né? Eu falava que Espanha, eu vou colocar no mandou bem. Espanha, Inglaterra, França e Portugal, pra mim, eram as 4 favoritas, tá? Não saía disso. Então, assim, essa Espanha chegar na final e jogar o que jogou, eu acho que não mandou bem, ela tá bem colocada. Eu acho que não surpreendeu, porque era uma das equipes mais fortes, era uma das equipes que estavam mais organizadas. O pessoal ficou aí com a imaginação do jogo contra a Colômbia, onde a Colômbia ganha da Espanha no amistoso, mas ali a Espanha tava testando algumas peças para ver quem iria ou não iria pra Euro, tá? Então eu acho que dentro do que aconteceu, essa Espanha aqui não mandou bem, eu acho bastante justo, tá? Então, esse foi nosso tier list. Se você tiver alguma coisa que vocês não concordam aí, falem pra gente. Escrevam aí no chat, escrevam nos comentários, não concordo, tá loucão. Se tiver alguma coisa que vocês concordam aí, que fazem sentido pra vocês, também escrevam aí, comentem aí pra gente dar uma olhada. Mas eu acho que essa tier list ficou bastante interessante. Eu acho que ficou bastante justa. Bom, acho que a gente vai falar dessa final da Copa América, né?